Olá, pessoal. Fernanda Santoro aqui e hoje eu tô com duas convidadas super especiais. Duas mulheres que eu admiro muito e tenho um carinho enorme, que vieram participar aqui com a gente na trama do nosso Mês das Mulheres. Aline Sualf e Isabel Gurjão, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Esse mês a gente está dedicando conteúdos aí específicos para trazer, né, a importância da presença da mulher no mercado de trabalho, todos os desafios. E esse vídeo é um dos conteúdos que vão ser disponibilizados aqui pelas redes da Trama. Então, quero começar com vocês perguntando, né? A gente teve nessa semana, no dia 8, segunda-feira, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E aí eu queria ouvir de vocês, qual que é a relevância do Dia Internacional da Mulher para você? Ok, bom, eu sou Isabel Gurjão. Eu trabalho na área de recursos humanos há mais de 20 anos. Não vou falar mais do que isso, vai ficar muito extenso. Estou passando num processo de transição aí para uma área de desenvolvimento aí humano. Bom, respondendo a sua pergunta, né? O Dia Internacional da Mulher, para mim, ele é um marco histórico, porque deu início à conscientização do espaço feminino. É bem verdade que, historicamente, a gente sabe que isso foi criado em 1975 pela ONU, e no Brasil a gente remete muito mais por conta daquele acidente que aconteceu numa fábrica em Nova York. Mas nesse dia, cada vez mais, e eu acho que a gente tem usado isso muito bem, a gente tem usado para reivindicar esse direito à conscientização, o espaço feminino. E eu tenho visto que isso tem ganhado espaço e, graças a Deus, ele tem cada vez mais se expandido. O que eu espero é que um dia esse tipo de coisa esteja tão intrínseco na cabeça das pessoas. Eu vejo isso, que as crianças já estão começando a perceber que não existe diferença entre isso. Eu espero que uma nova geração traga isso tão normal, a normalidade, que a gente possa comemorar isso e não mais estar reivindicando nesse dia a igualdade. Muito bom, Bel. Obrigada. E aí você trouxe essa questão, né, que o dia 8 de março ele foi reconhecido, né, em 75 pela ONU, mas assim, passou muito tempo, porque 8 de março ele é uma marca, né, tem dessa questão do acidente, é um marco que veio lá do início dos anos 1900, né? E foi sendo celebrado aos poucos em alguns locais, né, de uma maneira não tão oficial, e só em 75 que a ONU veio formalizar. Só em 75, mas quando a gente olha, a gente tem mais de 40 anos da data, e ainda assim a gente tem que reforçar o quanto ela é importante, falar sobre igualdade de gênero, lutar, né, com bastante força para poder conquistar aí o nosso espaço, que não é melhor e nem pior do que o de ninguém, é igual, né? Exato. Por isso que eu falo que as crianças já reconhecem isso, eu acho isso o máximo. Isso quer dizer que a gente está cada vez mais próximo de um movimento, mais próximo de uma realidade, que essa igualdade de gênero, ela já vai estar intrínseca na cabeça da gente. Muito bom, Bel. E você, Aline, qual que é a relevância da data para você? Bom, vamos lá. Eu sou a Aline, como você falou. Eu sou a Aline Sualf, né? Tenho aí também mais de 20 anos de experiência na área de RH. A maior parte do tempo em desenvolvimento de pessoas. E tem uns anos que eu comecei a focar mais nessa parte de desenvolvimento humano, enfim. E acho que, assim, foi interessante que essa semana eu conversei com uma pessoa sobre essa questão da data, né? Assim, e para mim, eu sempre nas empresas me incomodei muito, porque vinha aquela coisa de, vamos dar uma flor. Eu falava assim, mas eu não quero ser lembrada por uma flor, né? Assim, e aí quando tinha Dia dos Pais, ou tinha outros dias e tudo, queriam dar outra coisa, uma caneca ou qualquer coisa assim, eu falava assim, mas por que não dá uma flor também? Né? Assim,
Mas eu acho que ainda tem acho que a Isabel trouxe uma coisa que é real, né? Ainda tem essa necessidade da gente, a gente ainda tem a necessidade de reforçar os direitos, né? Assim, o papel da mulher, os direitos que ela tem dentro do mundo, né? Assim, né? Acho que não só no mercado de trabalho, mas dentro do processo como um todo de vida das mulheres, né? Assim, e eu acho que esse ano, mais ainda, por conta de tudo que a gente ouviu, inclusive essa semana eles colocaram mais a questão da violência doméstica, que aumentou. Então, assim, acho que esse ano foi um mais importante ainda, né? Assim, mas para mim fica uma coisa assim muito mais de reforçar o papel da mulher. As pessoas que às vezes assim, não têm um acesso à educação ou, enfim, tem uma criação diferente, com outro acesso, não tem ainda esse olhar, muitas famílias não têm ainda esse olhar do papel da mulher, né? Então, acho que esse dia ajuda para isso. Né? Eu, particularmente, só não gosto de como em alguns lugares é tratado nessa coisa de dar uma flor. Mas, fora isso, eu acho que tem uma relevância e uma importância enorme. Muito bom. E assim, eu nem deixo de gostar dessa questão do presentear com uma flor, né? Se você pensa ali num carinho, né? Numa homenagem, numa parte também que existe aí de sensibilidade da mulher, né? De uma forma geral, mas não pode ser só a flor, né? O que você, além de presentear com uma flor, você faz mais o quê? Justamente para poder mostrar o quanto que você valoriza essa mulher, o quanto que você dá espaço, o quanto que você entende que essa mulher tem as mesmas capacidades que um homem, né? As mesmas possibilidades que um homem. Eu acho que é muito mais a questão de criar um espaço. Você pode simbolizar com presente, mas eu passo por essa mesma dúvida. Esse ano, quando a gente estava discutindo sobre Dia da Mulher, e aí olhando nessas possibilidades, o que faz pra gente? Não quero. Fui olhando as possibilidades também de brindes e tudo mais, falei, não vou fazer nada disso, né? Aí criamos um evento com as mulheres justamente para discutir o protagonismo feminino. E foi algo bem bacana, porque justamente trouxe esse espaço, né? Esse espaço de confiança, esse espaço de segurança para discutir aí os desafios de uma forma mais clara. E aí você trouxe, Aline, essa questão da importância da data em trazer um pouco mais de consciência, educação para pessoas que talvez não tenham tanto acesso. No entanto, a gente vê que no mercado de trabalho, mesmo as pessoas que têm muito acesso, muita informação, né, profissionais que estão em alta liderança, e às vezes até mais esses profissionais que estão em altos postos, que têm uma super formação educacional, ainda assim se veem como superiores simplesmente por serem homens. Acham que as mulheres são limitadas ou não podem ir até tal posição porque são mulheres, e aí vem toda aquela coisa da generalização, né? A mulher é sensível, mulher engravida, mulher... Enfim, uma série de outras coisas. E aí, diante disso, eu queria ouvir de vocês, assim, qual foi o principal desafio profissional que você passou pelo fato de ser mulher? Começar, Aline? Posso começar? Acho que, assim, o principal é difícil, né? Assim, porque eu trabalhei sempre em ambientes muito masculinos, né? Eu comecei numa empresa de TI, né? De tecnologia, que era de informática na época até, e era puramente masculina. Só tinha uma mulher na equipe de análise de sistema e desenvolvimento. E o resto era... O resto, né? Horrível, né? Assim, a gente se pega falando coisas que a gente mesmo acha que não... Mas, assim... Os demais... As outras mulheres eram de administrativo, secretário, RH, enfim. E aí, depois, eu fui indo para outros ambientes de trabalho. Então, acho que, assim, minha carreira foi um desafio por ser mulher, né? Vamos dizer assim, nos ambientes corporativos em que eu passei. Mas acho que
assim, de 2000, talvez de 2006, assim, para cá, o maior desafio era porque eu trabalhei muito em empresas de engenharia, de óleo e gás e tudo, de mineração. E, tipo, mulher não ia na fábrica, mulher não ia na mina, só ficava no escritório. Então, quando eu aparecia e queria ir visitar os locais, era como se não pudesse, estivesse quase que infringindo uma lei, né? Assim. Então, acho que o maior desafio foi não só o posicionar, né? Assim, me posicionar frente ao negócio, no sentido de querer entender, de querer saber mais, de querer estar junto e tudo. E eu acho que como também as posturas, né? Assim, eu fui 3 anos, mais ou menos, eu fui percebendo o quão os meus comportamentos eram mais masculinos, vamos dizer assim. Os meus posicionamentos eram influenciados pelo masculino, né? Assim, pelo lado que a gente tem masculino, que eu acho que a gente tem os dois, mas assim, eu era muito influenciada por isso, porque eu precisava me posicionar frente aos homens. Então, eu não chorava, não me emocionava, minha sensibilidade muitas vezes ficou fora, e aí acaba que em vários momentos eu acabei sendo mais autoritária do que eu gostaria de ser. E isso vem de um perfil muito masculino. Então, sei lá, acho que o meu maior desafio foi esse de me posicionar dentro de organizações com um ambiente extremamente machista e mostrar que eu conseguia, que eu pensava, né? Acho que tinha uma coisa assim, parecia que eu não pensava. Eu tava lá igual uma planta. E aí, quando eu falava alguma coisa, o povo se incomodava. Então, acho que o maior desafio foi pensar nesses ambientes, né? Assim, por mais louco que seja. Criar o espaço para se posicionar, né, Aline? Grande desafio, né, de muitas de nós mulheres, justamente isso, principalmente quando a gente está nesses ambientes que são ambientes considerados mais masculinos ou com uma participação mais masculina, né? E você, Bel? Então, eu acho que o que me vem à cabeça que foi muito marcante foi a minha primeira gravidez. Eu trabalhava numa empresa também, predominantemente masculina, e lembro bem que quando eu comentei com o meu chefe que eu estava grávida, ele me fez primeiro um elogio, dizendo que era uma ótima colaboradora, e teceu uma lista de tudo aquilo que eu estava perdendo pelo fato de estar grávida. Então, eu era ótima, uma ótima profissional. No entanto, como eu estava grávida, eu estaria perdendo oportunidade de promoção, eu não seria, eu ia ser colocada no final da fila para tudo isso, que um filho agora ia tomar todo o meu tempo, então eu não estaria mais dedicada na condição que eu estava dedicada antes. Confesso que ouvir aquilo tudo foi difícil assimilar quando ele terminou, e aí, Aline, eu fiz muito o que você acabou comentando, né? Você não pode chorar, você não pode se emocionar, senão uma vez que você se emociona, você se entrega, e aí você, na condição que se olhava, era que era mulher, então tá vendo? Por isso que eu digo. E eu lembro que eu fui pro banheiro chorar, e quando eu voltei e falei, bom, agora a gente vai mostrar que a gente tá grávida e que a gente não tá doente, né? Que a gente não é incapaz. E aí fiz um ótimo trabalho, deixei tudo organizado, contratamos uma outra pessoa. Quando eu voltei, eu continuei dando sangue da mesma forma, cuidando da minha família, cuidando do meu filho, e eu consegui uma promoção, eu consegui fazer um bom trabalho. Eu acho que ficou muito claro que a gravidez não era doença e não era incapacidade para ninguém. E isso foi muito marcante para mim, porque durante muito tempo eu ouvi, e isso era muito comum em ambientes predominantemente masculinos, principalmente quando você tinha um gestor, que era um gestor homem, né, que não gostava de trabalhar com mulheres porque tem a gravidez, porque tem a período menstrual, tem TPM, como se tudo isso, de alguma forma, pudesse nos tornar incapaz de fazer um bom trabalho. Que não tem nada a ver, né, gente?
Eu acho que a gente tem uma fragilidade, a gente tem uma intuição, a gente tem uma possibilidade de agregar absurda. E o diverso é que é legal. O que é legal? É legal é você ter o homem na condição dele, com a masculinidade, e a mulher com a fragilidade, para que a gente possa ter ali o equilíbrio e ter equipes altamente capacitadas. Imagina o choque quando você ouviu isso, né, Bel? Assim, né? O desafio é você se recuperar disso tudo. E ainda bem que chorar no banheiro foi rápido, né, Bel? Aparentemente foi só vamos continuar. E declarar para si mesma que, tipo, tudo que ele tá falando não faz sentido, né? Assim, não absorver essa mensagem como uma verdade, né? É interessante que eu fiquei... Confesso pra vocês. Desculpa. Não, pode falar. Eu fiquei aqui lembrando que é muito marcante uma situação que eu tive de um gestor, né, assim, muito imponente, né, assim, e ele vamos dizer assim, ele tentava me desqualificar pelo fato de como eu me vestia para poder sair fora da questão de eu estar trazendo alguma coisa importante. Então, assim, ele falava assim, não, mas você... tipo, era porque eu me vestia de alguma forma, ele minimizava a minha capacidade. E aí eu falei, cara, ele jamais faria isso com um homem, né, assim, do jeito que ele faz comigo. E eu acho que esse foi um grande desafio, que foi me posicionar de uma forma diferente, né, assim. Como se o fato de você ser cuidadosa e se preocupar em se arrumar bem, né, em ter a vaidade, impedisse que você fosse capaz de tomar decisões, né, de participar ali da estratégia e tudo mais. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E do ponto de vista pessoal, qual foi o maior desafio que vocês passaram por ser mulheres? Aline, começa? Nossa! Parei aqui pra pensar, assim, tipo... Eu não vou contar um desafio, porque eu acho que eu não trago no pessoal um desafio, mas uma situação bem inusitada. Quando eu morava no Rio ainda, né, eu morava num prédio, na Tijuca, e ali bem no miolo ali da Tijuca, tinha muito movimento na minha rua e tudo mais. E o portão da garagem do prédio era um portão que ele subia, ele passava, né, da margem do portão. Então ele ia para frente e descia também por ali. Então ali pegava um pouquinho da calçada quando ele abria e fechava. Mas assim, tinha toda a sinalização luminosa, sonora, tudo direitinho, né, lá no portão, na garagem e tudo mais. Um belo dia, né, olhei bonitinho, entrei na garagem, tava com o carro lá, olhei para trás, olhei pelo retrovisor para ver se tinha, que a gente sempre fazia isso, né, mas era uma rampa lá em cima, não tinha como olhar tudo que vinha, quem vinha antes ou depois, mas olhava se tinha alguém naquele momento passando no portão. Não tinha, acionei o portão, né, e fui entrando, mas por algum motivo eu continuei observando ali. Eu sei que nisso... na hora que eu olhei pra trás, tinha um senhor, assim, meio que abaixado, entrando na garagem. Aí eu fui, minha primeira reação foi pedir desculpas, né? Apesar de eu ter acionado, ter o sinal luminoso sonoro, eu fui pedir desculpas. Aí ele olhou pra mim, tinha que ser mulher pra fazer uma barbeiragem dessa. Eu falei, senhor, tem um sinal sonoro, sinal luminoso, foi acionado ali, assim, eu daqui não tenho como olhar tudo que tá acontecendo lá fora, por isso que tem a sinalização. Mulher não tem que estar dirigindo, mulher tem que estar no fogão mesmo. Então, assim, foi uma situação inusitada que eu passei, né? E aí eu fui com toda a calma, respiração, utilizando todas as técnicas de equilíbrio emocional ali para explicar a ele o processo do portão e tudo mais. Mas se fosse um homem, nunca que ele falaria isso e dessa forma, né? Enfim, só compartilhar uma situação inusitada aí que eu passei. Eu tenho uma situação inusitada que eu passei, assim, bem parecida, assim, não parecida, mas eu já usava cabelo curto, né, eu fui pra Bolívia trabalhar, e aí quando eu cheguei na alfândega,
cara olhava pro meu passaporte, olhava para mim, olhava pro meu passaporte. Aí ele simplesmente me botou de lado e começou a pegar outras pessoas e me deixou assim, tipo, esperando no lado. E aí você começa a olhar, né, em volta, aí você começa a perceber que as mulheres que estão trabalhando todas têm cabelo comprido, e o meu cabelo acho que estava até mais curto do que está hoje. E aí, assim, foi muito louco, porque eu só consegui passar da alfândega porque o gerente da base lá, né, foi lá dentro me pegar, porque eu falei, cara, eu não consigo passar aqui. E eu falei, gente, jamais ele faria isso com um homem de cabelo grande, né, assim, uma coisa muito louca, assim, tipo, ser barrada, eu não fui barrada, porque ele me deixou esperando e em um momento ele me liberou, mas ele, literalmente, ele me deixou de lado, esperando, para ver se, tipo assim, não, vamos deixar, porque tem algumas coisas estranhas com essa pessoa, não deve ser ela, sei lá. E eu achei, assim, surreal, assim. E na Bolívia mesmo, de manhã, por exemplo, eu não podia caminhar sozinha. E isso é um fato, né, assim, tipo, eu já viajei no Brasil mesmo, assim, é difícil, é complicado às vezes você ir num bar, sentar e querer tomar um drink, uma cerveja, uma coisa assim, e você tá sozinho e simplesmente estar sozinho. Então, todas as vezes que eu viajei a trabalho ou que eu viajei de férias e aproveitei alguma coisa, eu aprendi a aproveitar ao máximo o dia, porque eu sabia que de noite eu não ia poder sair se eu estivesse sozinha. Eu acho isso uma coisa muito louca, né? Assim, tipo, eu não tenho direitos, a gente perde o direito. O direito de ir e vir fica limitado simplesmente pelo fato de ser mulher, né? É louco. Exatamente. E você, Bel? Eu lembrei de uma história bem inusitada. Uma vez eu estava viajando com meu marido, nós estávamos aguardando para poder embarcar a mala. E nós estávamos ali conversando, e eu lembro que o rapaz falou assim, pode passar sua mala. Aí eu peguei e falei assim, mas não tem ninguém na fila? Ele virou e falou assim, não. Quando eu entreguei minha mala, veio um rapaz e falou o seguinte, na verdade foi um rapaz bem alto, ele era assim, bem musculoso, né? Aquele que você olhou e falou assim, você está passando na minha frente? Eu, não, senhora, eu não estou passando na sua frente. Você pode devolver a mala? Aí o rapaz falou assim, não, eu ponho a dele também. Aí eu virei pro Marco e falei assim, a última coisa que eu quero é me aborrecer. Aí veio aquele homem truculento pra cima de mim. O que você tá dizendo? Eu lembro que ele era mais alto do que eu, olhei pra cima. O que eu tô dizendo é que a última coisa que eu quero é me aborrecer. Achei a cabeça e virei pro Muito bom, muito bom. Se posicionou. Excelente, muito bom. Eu lembro que até hoje o Marco fala pra mim assim, você tem noção do tamanho que o cara era? Não, e a mulher dele era grande, ele fala assim, e aí o cara passava por mim, abaixava a cabeça, porque ela já tinha parado, tipo assim, tem medo de você. Não falo mais nada, né? Muito bom, meninas. Estamos nos nossos minutinhos finais. Já quero, né, agradecer aí a presença de vocês, a troca, o compartilhamento. E aí queria pedir para cada uma de vocês, em 30 segundos, deixar uma dica de ouro aí para outras mulheres reconhecerem que são protagonistas das suas histórias, né? Seja suas histórias de vida pessoal, de carreira, porque afinal nós somos seres integrais, né? Uma dica de ouro aí, Aline. Vou eu começar? Ai, cara, é difícil dizer uma dica de ouro, né? Mas acho que assim, eu acho que a maior dica que a gente, o mais importante, acho que pra gente, é a gente ter a consciência das nossas possibilidades e do que é possível a gente fazer, né? Das nossas forças, do nosso papel ali dentro. Então, acho que essa é a minha maior dica realmente, é que cada vez mais nós, mulheres, a gente se conheça e se entenda no sentido de onde eu tenho minhas fortalezas e o que talvez eu precisa
trabalhar para me posicionar de uma forma mais adequada, não no sentido de ser correto ou não, mas no como você, de fato, cada um quer. Então, acho que o se conhecer, para mim, acho que a dica é para todo mundo, mas para as mulheres, cara, acho que é um passo enorme para o protagonismo, né? Autoconhecimento é fundamental, realmente. Obrigada pela dica de ouro, Aline. E você, Bel, 30 segundinhos para a gente poder fechar aqui sua dica de ouro. Acho que a minha dica de ouro é acreditar em nós mesmas. Eu vejo cada vez mais que a gente, muitas das vezes, se depara com algumas situações e se sabota. Começa a iniciar comparações com o comportamento masculino, acaba se sabotando. E é se aceitar mesmo, eu sou assim, eu consigo fazer as coisas, eu sou capaz de. E acreditar que pode seguir em frente. Muito bom, Bel. Obrigada, meninas. Obrigada, Aline. Obrigada, Bel. O papo foi excelente. Obrigada. Então, as dicas de ouro. Obrigada. Autoconhecimento, autoconfiança e eu deixo rede de apoio. Se fortaleçam com outras mulheres. Acreditem Perfeito. E empoderem outras mulheres. Obrigada, meninas. Gratidão. Obrigada, Fê. Beijo. Beijo.